Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Depois de um tempinho parados, a gente retorna com muito carinho, com muitas ideias, com muitos projetos muito bacanas para apresentar para todos vocês. Sou o professor Vitor Valente, um prazer falar com todos vocês aqui. E a nossa retomada, o nosso reinício, não poderia ser mais bacana. Eu converso hoje com o meu queridíssimo Valmir de Souza. Tudo bem, Valmir? Vitor, tudo bom? Pessoal da Litera, prazer enorme. Essa nova fase, várias conversas, muito assunto. Vamos lá. Tem muita coisa bacana aqui para acontecer. Com certeza. Pessoal, o Valmir, de formação, ele é advogado e contador. É isso mesmo, Valmir? Não atuo muito como advogado, mas como contador, mas sempre no judiciário ali. Porém, a conversa de hoje não é bem exatamente sobre essa parte da sua formação, vai? Tem um desviozinho de rota no meio do caminho. Porque o Valmir, pessoal, o Valmir atua de um tempo para cá, resolveu se aventurar na seara profissional aí de elaboração de projetos de cultura como produtor cultural. É isso mesmo, Valmir? É isso. De uns tempos para cá, amor à arte, ver tudo, o movimento mesmo que está vendo na cultura, tudo me deu um incentivo e mudanças de rumo à vista. Vamos lá. Bacana, bacana. Mas, Valmir, estou pensando como quem está ouvindo, como quem está vendo a gente. Assim, peraí, o cara advogado e contador de formação, indo para a área da cultura, pode parecer um pouco meio do nada isso, cara. É do nada mesmo ou a sua vida já trafegava aí, já passava de alguma forma pela área, cara? Eu tenho uma coisa desde cedo em casa, tudo. Sempre gostei muito da música, sempre fez parte da minha vida. Eu tenho um contrabaixo lá em casa, talvez o meu maior orgulho. Não que eu toque bem, mas eu tenho lá. Então, um dos grandes orgulhos. E eu sempre tive um envolvimento muito grande com música, com amigos músicos, em Santos mesmo. Eu vim para cá em 87, sempre conheci muitos músicos daqui também. E aí você vai tendo um envolvimento natural. E é engraçado, essa formação de contador e advogado, ela é mais útil do que você imagina. Opa! Porque assim, quando você trabalha com projetos, existem várias formas de você colocar um projeto cultural em pé. Tem aquela forma de você se financiar e você tentar produzir e vender ingresso, alguma coisa assim, através do acesso você lucrar com ele. Você tem formas híbridas, por exemplo, vou dar um exemplo, o show da Madonna no Rio, ele foi uma parceria público-privada. Sim. E com o objetivo em que todos ganham, porque você tinha as empresas que trabalhavam a imagem e você tinha o governo que movimentou a cidade, a economia local. E aí é uma conversa que a gente pode ir mais adiante. Cultura, arte, é um negócio que vai muito além da beleza, do pensar. Cultura o setor da economia criativa, para você ter uma ideia. Ele, hoje em dia, dentro do PIB, ele tem uma participação maior do que a indústria automobilística. Nossa. E as pessoas não se atentam a esse detalhe. Sim. Entendeu? Da cultura enquanto negócio Isso, mesmo. Então, aí entra também, por exemplo, leis de incentivo, editais públicos. Esse ano agora, em abril agora, é recente, talvez vocês não saibam, mas vão ouvir muito falar, tá? Do SUS da cultura. Olha, não conheço isso. Por quê? Porque é uma integração que você vai ter de uma cultura, você trabalha a cultura como você trabalha a saúde, como você trabalha a educação, como você trabalha as grandes potências de um Estado. Mas como assim, seria, deixa eu ver se eu entendi, Valmir. Seria trabalhar a cultura como uma espécie de item de necessidade básica. Exatamente. Porque é engraçado, a história de você trabalhar a cultura ela é muito recente no Brasil. Ela vem da Constituição de 88, um pouco antes, porque tudo começou com José Sarney, que ele instituiu, chamava Lei Sarney, foi criada pelo Celso Furtado, e é engraçado que ela deu muitas voltas, mas hoje ela se aproxima muito do modelo, porque o Celso Furtado ele tinha uma visão desenvolvimentista e de capilaridade da cultura. Então ele tinha uma ideia, o seguinte, a gente poderia pegar o imposto de renda de todas as pessoas. O Celso Furtado quem era? Celso Furtado ele foi ministro, ele é um economista da linha dos anos 60, da linha mais desenvolvimentista, né? E ele determinou assim, que todo mundo que contribuísse com o imposto de renda poderia fomentar a cultura, porque aí qual que era a ideia dele? Inclusive ele tem uma ideia
que do mais simples comerciante local, ele pode contribuir com aquele menino que gosta de fazer teatro. Então você teria uma capilaridade, né, de todas as produções, porque o Brasil é muito rico culturalmente. Sim, então ele vislumbrava essa possibilidade de você propiciar que o país inteiro pudesse fazer e usufruir da cultura, tanto local quanto a mais cosmopolita, né? Mais para frente, o Collor, ele com a lei, aí quando entra a lei Rouanet mesmo, ele muda um pouco esse mecanismo, e aí para mim é uma certa falha. Ele estipula só para a empresa, e daí a importância da contabilidade, empresas pelo lucro real. Lucro real, para ser bem rápido e didático, é o regime que você controla todos os fatores na produção e você contabiliza tudo. Então, normalmente, empresas que trabalham com lucro real, até para ter benefícios fiscais, tem que ter um corpo muito grande. São empresas muito grandes. E aí só ficou restrita a empresas muito grandes. Então, o financiamento da nossa cultura hoje, ele é feito por empresas muito grandes. Você vê os grandes contribuintes contribuintes não, né? Os grandes parceiros que tem, vou dar exemplo, o Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, Sim. São os grandes contribuintes, e o pequeno ficou fora. Então você tem um potencial, você teria um potencial, fosse mantida a forma do Celso Furtado, que todas as cidades poderiam fazer uma produção local com o comerciante local. Interessante. Mas, de qualquer maneira, a gente evoluiu muito nessas formas de incentivo, leis de incentivo, né? E uma coisa que é importante, né, que eu tinha falado para você, que a cultura ela participa no PIB, eu vou dar uma dimensão de como funciona a cultura no mundo. Os Estados Unidos, no plano Marshall de reconstrução da Europa do pós-guerra, ele não se consolidou no mundo à toa. Porque quando ele foi para reconstruir a Europa, ele levou junto a obrigação dos europeus estabelecerem salas de cinema para veicular os filmes de Hollywood. Olha que interessante. Onde a gente chega. Sim. E aí você pensa, mas é cinema, né? Se você olhar o cinema do século XIX e XX, século XX, ele é todo baseado na indústria americana. Sim, claro. Que quando você bota o James Dean, você vende jeans. Sim, sim. Quando você percebe a potência que quando você cria uma marca, através da cultura, dessas formas, você potencializa a nação como um todo. Sim. E é pauta de exportação, e ela vai funcionar a diplomacia. Eu vou dar um outro exemplo que pode parecer bobo, mas não. Como é que é BTS, esse fenômeno coreano? Sim, das bandas coreanas. É política de Estado. A Coreia do Sul, ela tem na diplomacia dela vender o K-pop, vender as novelas, chamam dorama. Sim. Não tem nada. Eles estão fomentando a produção local através de subsídio, através de dinheiro. Para quê? Para você vender a imagem. Tanto é que o primeiro filme de ganhar de melhor filme na mostra principal do Oscar foi o Parasita. Foi o primeiro caso que teve no concorrer principal. Daí a potência da cultura. Bacana. Romero, dessa primeira fala sua, assim, muita coisa aí que eu quero tirar para a gente poder bater um papo. Eu vou tentar organizar aqui, cara, porque eu acho que tem muita coisa legal. Falei demais. A primeira delas, cara, quero começar do começo aqui, né, importante. Antes de qualquer coisa, Valmir, eu queria muito para poder tirar uma dúvida que eu tenho mesmo, cara. Quando a gente olha para esse trabalho de produção cultural, um produtor de cultura, o que exatamente faz esse sujeito? Então, quando você entra nessa seara, né, o emprego de produtor de cultura, o que faz esse cara? Produtor é simples. É como você construir um carro. É uma produção mesmo. Que você precisa ter um projeto, você precisa ter balizas, você precisa ter orçamento, você precisa ter capital humano, você precisa organizar tudo isso. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, o produtor cultural, ele vai desde a concepção à execução do evento? Sim, algo nesse sentido? Exato. Aí a gente volta à história da contabilidade do direito. Opa! Você trabalhar num projeto cultural, você vai contratar pessoas. Sim. Você precisa fazer orçamento. Que você pega, por exemplo, os editais públicos, eles precisam de um orçamento. Até porque ele trabalha com limites de valores. Você precisa...
E aí você tem que ter uma planilha orçamentária muito bem feita, muito bem elaborada, até porque é critério de aprovação ou não, Tá. entendeu? Então você lida com os diversos fatores que você lida como numa produção como qualquer outra. É um projeto mesmo, Tá. que ele tem início, meio e fim. Inclusive, adentrando um pouco, né, nessas leis de incentivo, você tem prestação de contas ao final a fazer. Então, assim, por que é importante? Você tem que amarrar a concepção inicial do projeto, a questão artística, mas você tem também a questão logística, você tem uma forma de lidar com uma lógica até que você chegue na consecução final, na execução final, e com isso, com a prestação de contas. Portanto, deixa eu ver se eu tô indo certo, Vlamir. Me parece, então, que é um trabalho muito polivalente nesse sentido, né, em que você precisa de alguma atuação em áreas diversas. Então, vamos lá, você está falando para mim, né, a concepção do projeto, ele envolve alguma questão criativa, mas também uma questão de ordem fiscal, por assim dizer, uma questão de ordem, mesmo na sua área, na contabilidade, o entendimento jurídico, é por aí mesmo? Sim, porque você contrata, tem um fluxo financeiro muito grande e tudo tem que ser contabilizado. Sim. Normalmente, via de regra, você vai fazer uma prestação de contas, ela é em cima do extrato de uma conta exclusiva que você faz. Então, é totalmente a prova de fraudes, entendeu? Porque você precisa ter, na prestação de contas, você vai ter o escopo do projeto confrontado com a realidade financeira e com todos os desembolsos e tudo que foi feito, os impostos recolhidos, entendeu? Existem projetos maiores de circulação, de espetáculo, que as pessoas empregam, elas formam uma empresa e trabalham como uma empresa durante o período de produção, que às vezes dura anos, entendeu? Interessante isso aí. E, Vlamir, na sua fala, você pontuou algumas vezes sobre as chamadas leis de incentivo à cultura, né? Que é algo que está há muito tempo, já há um bom tempo, sendo colocado em pauta. Muito se fala sobre isso, mas eu penso que pouco se entende, né? Então, pediria para você explicar para mim o que são as leis de incentivo à cultura, cara. Tá, vamos partir que da nossa Constituição lá, a última de 88, ela estabeleceu que se criasse um sistema de cultura para valorizar a nossa cultura e integrou ela como, digamos, a cesta básica de um cidadão. Tá? Aí o que acontece? O Estado, ele promovendo eventos, é um negócio muito custoso. Vou te dar um exemplo. Imagine a operação de um SESC, por exemplo. Sim. Imagine um SESC por cidade. Quanto custa essa operação? Caro. Você percebe que às vezes é mais interessante você criar um sistema em que você incentiva através de dedução de impostos, e é uma parte pequena, não é todo o imposto de renda que a empresa recolhe que ela vai ter desconto. Ela tem desconto numa fração do imposto que ela pode ter um limite, e esse limite ela joga no mercado, ela escolhe os projetos que são aprovados previamente. Sim. Ou seja, quando ele é aprovado previamente, existe uma comissão, que analisam a viabilidade do projeto, tem limite de valores, todos os itens da planilha orçamentária têm limites. Então, quando a empresa ela patrocina, vamos pegar pela Lei Rouanet, que é a mais polêmica, ela exige contrapartidas. Então, por exemplo, invariavelmente, se você for no público, numa instalação ou qualquer evento cultural, se ele for gratuito, isso é uma contrapartida que é exigida. Entendi. Entendeu? Sim, você tem que oferecer coisas para a população. Há a exigência de uma contrapartida, então. É condição sine qua para você fazer. Você precisa oferecer uma contrapartida. Você pode ter lucro, mas mesmo que você faça um espetáculo visando lucro, que é normal, que é a grande maioria, mas você tem uma porcentagem que você tem que destinar para gratuidade. Isso seria uma espécie de contrapartida. É uma contrapartida. Você, às vezes, por exemplo, dependendo do evento que você faz, você oferece outros eventos paralelos com livre acesso, de formação. Então, não é uma coisa, olha, o governo não dá dinheiro. Ele viabiliza através desse processo, ele abre mão de uma fração do imposto, mas ele poderia ter que se desembolsar muito mais. Então, até por uma questão, pensando de forma cabeça de planilha, de débitos e créditos, é viável para o governo se ele cria um sistema, e como você falou, as leis vão se aperfeiçoando, né? E hoje a Lei Rouanet está muito bem aperfeiçoada. Paralelamente a isso,
existe a lei do audiovisual, ela corre paralelamente, é porque ela está como se fosse dentro da Rouanet, só que um mecanismo específico para o cinema. Por quê? Porque o cinema é a história do soft power. Ele é muito poderoso, é uma indústria poderosa. O que é o soft power? O power? Soft power é aquilo que eu te falei, é a guerra que não é feita com armas, que você coloca a sua visão de mundo, de Estado, de país, através da arte, da cultura. É uma forma leve de você colocar. De entrada, por assim dizer, Exato. Em outros países. O maior ganho, culturas. para mim, o maior ganho dos Estados Unidos não foi ganhar a Segunda Guerra, foi ele conseguir pegar todo o Ocidente e fazer valer o American Way of Life. Uma espécie de naturalização da cultura, da sua cultura em outros lugares. Exato. Se nós estamos usando tênis aqui, se a gente, celular, se nós tomamos uma Coca-Cola agora há pouco, tudo isso é fruto do soft power. Eu posso brincar que, grosso modo, então, o soft power chega a uma espécie de simpatia aparentemente natural. Exatamente. Que eu passo a ter com a cultura estrangeira, com a cultura de fora. Mas isso foi sedimentado, plantado, pensado. Exato. Tanto é que tem uma história engraçada que nos anos 80, faz tempo já. Um pouquinho. Teve uma briga na França para o McDonald's não entrar lá. Por quê? Porque eles estavam agredindo a cultura alimentar do francês. Nossa, interessante. Isso gerou protestos, foi um negócio muito complicado. Por quê? Porque o europeu ele tem essa questão da cultura muito arraigada neles. Sim. Diferentemente de nós aqui, nós temos muito uma visão materialista da arte, da cultura, menos transcendente. O europeu não, o europeu tanto é que o velho mundo, né, ele vende até hoje aquela coisa, a imagem de um lugar onde a cultura flui por todos os cantos, né? Sim. É o turismo cultural que normalmente se faz pela Europa. Isso não é à toa, entendeu? Então você tem um embate muito forte de vez em quando, porque a cultura americana ela entrou através da diversão, através do entretenimento, e daqui a pouco você tem o mundo inteiro. Tanto é que se você perceber hoje em dia a música no mundo, ela tem muito, a fonte dela hoje a base é americana. Com certeza. Né? Se você volta um século para trás, você tinha todos os compositores europeus da música erudita. Você vê como é engraçado isso, como é forte o poder da cultura. Sim, sim. Aí demais. pega, por exemplo, essa semana, não sei se você viu, uma moça falando nos Estados Unidos, lá, uma resenhista tal, sobre Machado de Assis. Esse episódio é bom demais, é bom, super interessante isso. E você sabe que deu um rebate nisso na Amazon? O livro mais vendido na semana era o do Machado de Assis. Sim. Pessoal, eu não sei quando você vai assistir isso, quando que você vai ouvir isso. Houve um episódio muito interessante, que eu estar pontuando, uma influenciadora dos Estados Unidos, ela se comprometeu a ler um livro de cada país, né? Essa é a ideia. Fica melhor a história, exatamente o que você vai falar. Ler um livro de cada país. E aí ela vai ler um livro de cada país, Brasil é com B, né? Então tá logo no começo assim da lista. Fez em ordem alfabética. Em ordem alfabética. É um livro de cada país. E ela chega no Brasil B, pega para ler, indicaram para ela Memórias Póstumas de Brás Cubas, o maior clássico da nossa literatura. E ela vai lá para as redes dela, entre muitas aspas, reclamar, é maravilhoso, que ela fala assim, olha gente, agora vocês me quebraram, porque como é que eu vou chegar na Zâmbia, como é que eu vou chegar em Taiwan, tendo lido o melhor livro já escrito na história no B? Aí ficou demais para mim. E ela fala isso tendo lido as primeiras 200 páginas. Faltavam 100, ou seja, ela nem tinha chegado no capítulo final das negativas, um capítulo formidável dessa obra. É maravilhoso isso. E a consequência que isso tem. Você percebe que tem consequência econômica quando você impõe uma cultura. Você explodiu a venda do Machado de Assis, o cara do século XIX. Exato. E é engraçado. Você pega, por exemplo, o Brasil, uma coisa que vendeu muito, né, assim, a nossa imagem para fora. Bossa Nova. Sim. Ela rendeu dividendos. Você vê o que você foi de músico para os Estados Unidos, eles buscaram tentar entender a Bossa Nova, a partir daí o samba. Aí você vem junto escola de samba, o país sendo descoberto. Você percebe a potência da cultura? Você está falando, Valmir, sobre a questão do soft power, eu pensava nisso. Cara, mas a gente tem tantas coisas interessantes, tão simpáticas, de uma entrada tão bacana. Você falou
da bossa nova, o carnaval, mas o frevo, não só da cultura popular, mas erudita também. A gente tem o Machado de Assis, outros tantos autores. Você acha que a gente explora mal esse potencial que nós temos? Aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a gente importou muito a visão americana de ver cultura. E a gente não trabalhou a capilaridade. Em que sentido? E você acabou... Assim? Um exemplo que você conhece muito bem. Pega o nosso forró. Opa! Isso é um patrimônio Sim. imaterial. Você pega o nosso samba. Isso é um patrimônio. Aí, para onde você rodar, cada canto que você vai no Brasil, você tem uma diversidade cultural em todos os aspectos, que era uma coisa que, assim, o Brasil ele tem um potencial para ser vanguarda no mundo. Você não pega um músico brasileiro que não vá para fora, que não faça um tremendo sucesso. Sim. Entendeu? E eu acho que existe uma... Não é que falta... falta explorar melhor. Eu acho assim... Falta a gente voltar um pouco, e aí onde entra a história do soft power. Quando você sobrepõe uma cultura, e eu não sou contra, não, tá? A cultura de outro país, não tenho nada contra, muito pelo contrário, absorvo com tranquilidade. Só que a gente tem que dar uma atenção, porque assim, todos estão dando atenção para a arte como produto, para a arte como venda de uma ideia de mundo, venda de uma concepção de país. É um jeito de olhar para o mundo, é um negócio. Isso é muito forte, sabe? Isso é uma potência. E assim, está provado que arte e cultura gera dinheiro. Opa, sim. Essa é a questão. Tá aí o poder de você... Tanto é que eu importei uma expressão soft power. Você vê como é tão forte que essa é uma expressão cunhada na época do Plano Marshall, entendeu? Assim, eles exercitaram deliberadamente essa coisa. Nós vamos impor nosso modus vivendi através da cultura, de uma forma suave. Mas nesse campo da importação do termo, da língua, da cultura, aí eu sou muito do time do Mário de Andrade, que vai dizer que um traço fundamental da gente é justamente a nossa capacidade de assimilação e criação do novo a partir daí, né? A antropofagia, que ele vai tanto colocar, né, como traço distintivo da gente. Eu acho isso muito bonito. E você olha, é engraçado na literatura, no teatro, na música. Cara, se você olhar assim, das coisas mais revolucionárias, voltando a Machado de Assis, é você quebrar a quarta parede. Sim. O quebrar a quarta parede é um conceito que Machado de Assis criou lá atrás. O cinema veio trazer agora isso daí. Ele lá atrás... Caro leitor, venha comigo. É genial isso. E esse diálogo irônico, crítico, ácido. E assim, aí você pega uma tradição americana jazz. Houve o jazz feito no Brasil. Aí você pega soul music, que foi uma potência e tal. Vê o que se faz no Brasil. Aí você pega em contrapartida os brasileiros que foram lá. Inclusive eu estava vendo um documentário essa semana, né? Eles escreviam partitura para o pessoal tocar samba, mas não tem. Você tem o chamado molho, sim, que não dá na partitura. Um swing você ali que tem um negócio que é diferente. Não dá, lá vai estar tum, 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 tum. Eles não têm. E a gente tinha que vender isso. Sabe aquela coisa? Vender isso, ó, vamos criar cursos. Tem um borogodó ali que ele é nosso. Curso de borogodó, entendeu? e nesse aspecto, aí eu me decepciono um pouco, porque a gente não consegue vender isso. Mas, Almir, pegando esse gancho do soft power, da cultura enquanto negócio, da cultura enquanto manifestação, expressão autêntica de um povo, sim, mas também enquanto geração de divisas, de dinheiro, de emprego, eu retorno para a questão das chamadas leis de incentivo à cultura, Valmir. Onde que elas entram nesse balaio? Então, deixa eu só ver se eu entendi o que você falou um pouquinho mais para trás. Então, as leis surgem, me corrige por favor, tá? Sim, se eu não entendi bem. As leis surgem porque, assim, é um dever a promoção de cultura, tá na Constituição, tá na lei, tudo e tal, mas fica difícil para o Estado promover isso sozinho. Você teria que ter um Estado gigantesco para dar conta. Então ele incentiva que a iniciativa privada, que empresas invistam nesses setores em projeto, com um monte de regra, a partir dessas contrapartidas que você comentou. É por aí mesmo, Valmir? Perfeito, seu raciocínio. Vou te dar um exemplo, uma analogia, que ela vai fechar toda a conta para você.
Você pega o Vale do Silício nos Estados Unidos. Sim. Ele não foi feito de iniciativa privada. Ali você tinha um tripé, que era a indústria, no final, e aí sim a questão econômica da coisa, mas você tinha o Estado e você tinha a universidade. Sim. Com isso, você gera o pensamento, você gera o financiamento, que o governo dos Estados Unidos bancava, e você gera o produto final, que não precisa dizer dos Estados Unidos, a potência que virou. Sim. Na cultura, não muda, é isso. Você pega o Estado, ele ajuda, ele promove, você traz a iniciativa privada, porque ela tem um ganho, independentemente do ganho institucional, você tem um ganho de imagem. Sim, com certeza. Com certeza. De você promover cultura. E na ponta final você tem a população se beneficiando de produtos culturais de qualidade, entendeu? E dentro disso, gerando emprego, gerando... Ó, pra você ter uma ideia, tem um estudo da GV que já é de 2018, tá? Para cada real que você bota através de lei de incentivo, retorna 1,59, 57 para a sociedade. Pô, interessante isso. Por quê? Porque você gera emprego, você gera imposto, entendeu? Então, assim, eu tenho uma visão de que o Estado não deve ser gigante, mas ele deve provocar. Sim. Por quê? Porque você bota R$1 para correr e volta 1,59. Então, ele serve como indutor. Interessante isso, né, Valmir? Porque, pelo que você está me falando, e a gente bate um papo antes, né? É o tal do ganha-ganha-ganha, né? Que você já falou comigo já mais de uma vez. Você tem ali o Estado ganhando, por assim dizer, porque ele passa essa bola para frente, ele não tem como elaborar tantos projetos com a qualidade danada. A empresa ganha, primeiro pela questão fiscal, em segundo lugar porque vai estar o logo ali no outdoor, vai estar na placa do negócio. Vou dar um exemplo bem típico, a Petrobras no cinema nacional. Quantas obras a gente não deve à Petrobras? Interessante. Sabe, essa retomada do cinema, ela está sempre junto ali. Mas esse seu exemplo da Petrobras me faz lembrar de uma coisa que você falou lá no começo, que é esse enfoque em empresas muito grandes, maiores, né? Você vinha comentando, acho que talvez um problema. Existem outras leis? Como é que fica o pequeno empresário? Como é que fica isso? Eu dei um exemplo, assim, eu comecei lá atrás dizendo que existem várias formas de você produzir, mas, por exemplo, você tem lei estadual de incentivo, que em vez do imposto de renda, que é o imposto federal, você tem o ICMS. Então, você tem lei, e aí você tem duas formas de lei. Você tem uma que você traz a empresa para descontar uma porcentagem do ICMS em projetos culturais, e tem uma, por exemplo, em São Paulo, que é o PROAC, que ele investe diretamente, ele entrega uma verba para projetos, após projetos serem aprovados, que tem um limite, essas verbas, entendeu? Que você aplica em projetos culturais que o Estado entenda como viáveis, né? E que tenham uma boa estrutura, tenham uma boa planilha orçamentária. E qual é a curadoria disso aí? Como que é feita essa escolha, Valmir? Você tem avaliadores, assim, normalmente quando você vai soltar um edital, você contrata, ou tem no próprio corpo da Secretaria de Cultura, dependendo, né? Avaliadores, você tem uma banca avaliadora que dá nota mesmo para os projetos. Critério bonitinho. Não, você tem um critério transparente. Isso é um negócio importante frisar, Vitor. Todos esses editais, eles são públicos. Todos os projetos, por exemplo, a Lei Rouanet, ela tem um site onde você consulta o projeto, o que é o projeto, toda a escrita do projeto, quanto custou, qual o orçamento que foi feito. Nem sempre o orçamento que você faz é o que é aprovado. Eles submetem, comparam o preço, eles fazem avaliação, entregam. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu faço um projeto que dá X. Eles avaliam e fazem corte em algumas despesas que eles entendem que... Isso aqui não. E diminuem o valor. A partir daí, se o meu projeto é aprovado, eu vou captar no mercado aquele valor que eles determinaram. Entendi. Tá? Então, voltando ao Estado, aí eles avaliam o projeto e te liberam aquela verba que tem que caber num orçamento prévio que você já manda junto com o projeto, tudo publicizado, eles publicam todo ele as notas dos projetos, entendeu? Então nós criamos uma cultura, o município de Santos também tem projetos. Então se eu entendi, tem lei municipal, estadual, federal? Existem editais
Por exemplo, editais de empresa, normalmente, as grandes empresas, que normalmente elas, inclusive, como é engraçado, esses projetos que são aprovados, um exemplo na Lei Rouanet, ele aprovado é uma chancela de que ele tem viabilidade de ser elaborado. Então, uma empresa grande, às vezes, empresas maiores, elas criam um fundo dentro, e elas que criam um processo seletivo, e é uma condição que eles exigem que esteja aprovada pela Lei Rouanet, ou seja, tem uma chancela de que é um projeto viável, de que é um projeto que vale a pena investir, entendeu? Que tem qualidade. Entendi. E que tem, preenche os requisitos de trabalhar a imagem da empresa, entregar para o público um bom projeto, um bom espetáculo, uma boa produção, entendeu? E é uma forma muito, muito inteligente, porque assim o Estado ele se desonera demais. Uma dúvida que eu fico vê se você vai saber sanar isso para mim. Essas leis de incentivo, elas só servem para projetos grandes? Porque às vezes o pessoal fica com essa impressão, né, gente, de que as leis de incentivo elas vão financiar só eventos grandiosos, de artistas grandes que poderiam captar essa grana sozinhos. Esse papo rola bastante. Tem um fomento à cultura local, menor na sua proporção mesmo, Valmir? Como é que funciona? Tem, você tem, por exemplo, a Prefeitura de Santos mesmo, ela tem editais para projetos básicos, sem cenografia, sem nada, coisa muito simples, mas isso que é bom, porque a Prefeitura, nesse sistema que está pensado agora, principalmente da Lei Paulo Gustavo, ela capilariza, o governo federal ele distribui a verba. Sim. E ela capilariza pelo município. Então você pode produzir desde um espetáculo de slam, de improviso, de rap, até você promover um espetáculo de teatro, que já exige um pouco mais de logística, maior. Estrutura. E assim, pessoa física e pessoa jurídica pode entrar com o projeto. Então na esfera municipal você consegue chegar na ponta mesmo, né? Chega. Essa produção cultural ali do bairro, daquela cultura local. E o sistema aí foi criado durante a pandemia, até porque se percebeu a urgência, porque você tem muitos fazedores de cultura. Sim, a gente é frutífero demais nisso. Exato, e o que acontece? Muita gente que vive exclusivamente da cultura ficou numa situação muito complicada. Sim, sim. E a Lei Paulo Gustavo, ela foi conseguir aprovar em regime de urgência, e ali foi um embrião dessa ideia que vai se tornar perene. Quando eu falei do SUS da cultura, ele já é pensado nisso. Você tem uma sintonia entre União, Estado e município para você chegar na ponta, você capilarizar. Então você tem um projeto maior de um filme grande, você pode fazer via Ancine, que é Lei Rouanet, digamos. Mas você pode fazer um curta-metragem com R$5.000 que a prefeitura consegue conceder. Bacana. Um projeto menor. De um projeto menor. Revelar um talento. Nós temos, assim, eu vejo um potencial, até porque a pandemia ela trouxe muito essa necessidade e vontade de fazer cultura, né? Sim. E a gente vai ter nos próximos 10 anos muita coisa boa vindo, porque está se praticando muito. Sim. E tudo isso, como você falou, verificável, né? Não é uma coisa escusa. Não. Inclusive, Valmir, você comentou até a existência de um site, né? Que o camarada em casa pode acessar, ver como é que fica. Serviço de Utilidade Pública, procurem SALIC, dê um Google, SALIC. Vocês vão olhar todos os projetos. Vai encontrar o que ali dentro, Valmir? Se você vai encontrar o projeto, você procura o quê? O projeto teatro. Você vai dar lá, é uma busca muito simples. Você vai fazer por área, por assim dizer? Ele tem uns filtros, você pode... Mas qualquer coisa que você queira ver. Teatro. Todos os projetos de teatro que passam, que são assim, você elabora um projeto no SALIC, ele sendo aprovado, ele vira um projeto. Tá. Minto, é uma proposta. Proposta que vira projeto. Proposta que vira projeto. Quando entra como projeto, ele vai para o... É como se fosse um portal da transparência da cultura, a melhor definição. Ah, interessante. Aí você entra, você vai ver todas as abinhas a que se refere o projeto, quem é que está inscrevendo, quem é o responsável, quem vai trabalhar no projeto, quem ele vai empregar, quanto custa, quanto foi orçado, quanto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, quanto foi captado, quem incentivou, com quanto incentivou, está tudo lá. Bacana. Então, assim, às vezes... E o cidadão comum pode entrar ali, verificar, olhar. SALIC, procure lá. Bacana demais. Ó, acessa, dá uma olhadinha. Muito, muito, muito bacana.
Interessante, tem uma coisa nisso, Almir, que eu acho muito, muito curioso. Eu definitivamente não sou do campo jurídico, até brinco, eu falo que eu sou uma ilha cercada por advogados por todos os lados, é amigo, é familiar, é sócio, todo mundo. Mas uma coisa que eu acho bonita, cara, é como essa expressão eu não conheço sozinho, né? Veio de fora para dentro. Mas como essa coisa como que o abstrato jurídico ganha forma. Eu acho isso muito, muito legal, né? A abstração jurídica vai ganhando corpo, vai ganhando forma. É muito bacana. Cultura é direito. Tá bom, mas como é que isso vira prática? Exato. As leis de incentivo, bacana, é bonito isso. E é uma evolução na visão. Né? E é engraçado que mesmo na época no embrião do Celso Furtado, na Lei Sarney, ali foi o primeiro momento em que você traz o Estado como mola propulsora de cultura, visando entregar para a população como um bem essencial. Bacana, interessante. Você percebe? E hoje em dia você percebe, é simples. Eu convido vocês a dar uma olhada. Toda vez que vocês virem algum cartaz de show, vai no rodapé e dá uma olhadinha. Invariavelmente você vai ter um logotipo do Estado, do município, ou da lei Rouanet, ou da lei do audiovisual. Isso é incentivo cultural. Isso é o Estado promovendo cultura para todos. Aí acho que cabe, Valmir, exemplos, né? A gente está falando aqui das leis de incentivo, né? Como elas funcionam, a importância para a população, mas você pode citar para a gente, Valmir, exemplos de exemplos concretos mesmo? Santos Jazz Festival. Vocês já viram as atrações que já vieram a Santos por conta desse festival? Vai lá no rodapé e dá uma olhadinha. Tá aí um festival que eu não perco uma edição, maravilhoso. F7, que também é um festival de teatro muito grande. Vai lá no rodapé e dá uma olhadinha. E assim, vocês percebem que, e você, Vitor, você está sempre frequentando, as grandes atrações, Santos é privilegiada, ela produz muito, é uma cidade que produz muito cultura e tem uma prefeitura que ajuda bastante. Sim. Então tem muita gente atuando na cultura. E são essas atrações que estão por aí, a gente, durante um ano, quantas atrações a gente se depara aí, caramba? Não, de monte. Quanto você não pagaria para ver no teatro, aí você vê gratuitamente. Opa. Então você percebe a importância, como há uma certa distorção, um pouco de má vontade, quando se fala em leis de incentivo. Sim, e mesmo porque, Valmir, eu acho que penso como toda política de Estado, né, política de incentivo à cultura, ela tem que ser uma política de Estado, você vai corrigindo rota ao longo do tempo. Difícil pensar, irreal pensar que uma política de Estado nasce pronta. Ela vai se construindo na história. Olha o tempo que eu te falei. Em 88, a cultura entrou na pauta do Estado. Antes disso, ela dependia de formas aleatórias. Acho que esse é um bom lembrete também, né? Ainda que a gente fale assim, desse Brasil com 500 anos, o que por si só seria jovem, a gente fala de um Brasil contemporâneo que nasce de 88 para frente, assim, na prática. Então, a gente é muito recente, né? Nós somos uma democracia, de uma modernidade muito recente. Nós demoramos para entrar nesse jogo. Então, exato. Natural, portanto, que os ajustes sejam feitos com carro. Exatamente. Ainda são dores do parto. É questão de aperfeiçoamento. E aí a gente depende também muito dos sabores, de como os governos veem cultura. Então, quando eu te falo, por exemplo, que vai vir eu esqueci, é Plano Nacional da Cultura, acho que é Sistema Nacional da Cultura, que é o chamado SUS da cultura, ele vem para tornar perene a política cultural. Legal. Entendeu? Ele não é uma coisa para independentemente do governo, você vai ter que manter esse plano. E isso é uma coisa transversal mesmo. Gente, se você tem uma pessoa contrária, o filho dessa pessoa contrária irá se beneficiar daqui a anos de uma política cultural. E mesmo porque, né, Valmir, cultura é uma coisa plural, né? Não há criatura humana que não seja dotada de gostos culturais, de universos culturais. Você pode não gostar dessa manifestação ou daquela, mas penso eu que cultura vá da peça teatral, a marcha para Jesus, a gente está sempre dentro de um mesmo balaio, que isso é uma cultura. Sim, ela faz parte da nossa vida, né? É uma marca indelével na nossa personalidade. É o bom e velho cultura, não é só o que você gosta, né? Exato, ela está aí. Isso é que eu acho interessante, que tenha um leque de possibilidades para que as pessoas optem. E o Brasil tem potencial para produzir, tem o potencial para apresentar e tem o potencial para propiciar as pessoas. Sim. E que a gente
saiba usar então, né? Exato. Então tem para todos os gostos, tem para todas as A possibilidades. chamada cultura erudita, a popular, a Exato. local, a expressão nacional. Eu acho até engraçado, que eu não vejo, sabe, cultura erudito, popular, né? Você pega um Luiz Gonzaga, é de uma complexidade, entendeu? Sim, de uma grandeza, sabe, sabe, você pega um Villa-Lobos, às vezes é de uma simplicidade, né? Você pega Tom Jobim, economiza nota, sabe, mas é de um... É lindo. Sabe, é tudo isso, é Brasil, sabe? Muito bacana, Valmir. Cara, que papo gostoso, Pô, legal. obrigado, que delícia. Ficaria aqui um tempão. Que iniciativa sensacional essa. Valmir, prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Cara, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, né, separar um tempinho, né, do seu dia, da sua semana, que a gente sabe que é bastante corrido para poder bater esse papo. Tempinho prazeroso demais. Legal. Cara, e para celebrar esse nosso encontro, essa sua visita, a gente tem um presentinho para te dar. É simbólico, mas é de todo o coração. Deixa eu pegar aqui a nossa canequinha. Mas eu não ia sem, eu vou te falar, eu tô de olho nela, eu não ia sem, não. Eu ia pegar essa, eu ia arrumar um jeito. Cara, muito obrigado, gente, muito obrigado. Olha aqui, gente. Litera Cultural. Olha que gracinha. Só um prazer ter vocês aqui nessa retomada do projeto do podcast da Litera, uma realização Litera Cultural. Não esquece de seguir a gente em todas as redes, curtir a gente nas suas redes sociais, no YouTube, no seu agregador de podcast, onde quer que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Muita coisa bacana vem pela frente. Fiquem conosco, vai ser muito legal compartilhar tanto conteúdo, tanta cultura com todos vocês. Um abraço e até a próxima. Bom, Vitão. Obrigado, Valmir. Muito bom.